Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O trabalho da mulher na Igreja Protestante. Texto base em Gálatas 3. Verso 26 a 28. Pois todas vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todas vós sois um em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos lembra, na carta aos Gálatas, que todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ele estabelece um princípio essencial para a compreensão do papel da mulher na igreja: não há distinção entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, todos somos um em Cristo. Essa é uma mensagem revolucionária, especialmente considerando o contexto histórico no qual foi escrita. Hoje, queremos refletir sobre como esse princípio se aplica ao trabalho da mulher na Igreja Protestante. O contexto histórico e teológico de Gálatas 3, versos de 26 a 28. Na época de Paulo, as mulheres eram frequentemente marginalizadas na sociedade judaica e greco-romana. Entretanto, Jesus quebrou paradigmas ao incluir as mulheres em seu ministério. Ele conversou com a mulher samaritana, João 4, permitiu que Maria de Betânia aprendesse aos seus pés, Lucas 10, e apareceu primeiro a Maria Madalena após sua ressurreição, João 20. Paulo, mesmo sendo formado dentro da tradição rabínica, reconheceu a atuação das mulheres no crescimento da igreja. Em suas cartas, ele mencionou mulheres como Priscila, Febe e Lídia, que desempenharam papéis fundamentais no avanço do Evangelho. Primeiro exemplo, Priscila, a mestra e cooperadora no ministério. Priscila, frequentemente mencionada ao lado de seu marido, Áquila, foi uma líder ativa na igreja primitiva. Ela e Áquila eram fabricantes de tendas e grandes colaboradores do apóstolo Paulo, Atos 18. Seu papel principal foi o ensino e discipulado, e em Atos 18, Priscila e Áquila instruíram Apolo, um pregador eloquente, ajudando-o a compreender mais plenamente o caminho do Senhor. Seu nome é frequentemente mencionado antes do de seu marido, o que pode indicar sua liderança. Eles hospedaram igrejas em sua casa, tornando-se pilares do crescimento da fé cristã. Segundo exemplo, Febe, a serva e patrocinadora da igreja. Febe é descrita em Romanos 16 como serva da igreja de Cencreia e uma benfeitora de muitos, inclusive de Paulo. A palavra usada para descrever Febe em Romanos 16, no grego original é diaconon, que pode ser traduzida como serva. Versões da Bíblia, em português, espanhol, francês, inglês e alemão, traduzem a palavra diaconon por serva. Essas variações refletem as diferentes escolhas dos tradutores ao interpretar o termo diáconos. No contexto específico de Febe, o seu papel foi essencial na sustentação do ministério e na difusão do Evangelho. Isto é mais importante do que um adjetivo funcional. Alguns estudiosos acreditam que, com base no texto, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, que ela foi incumbida por Paulo de levar a carta aos romanos até a igreja em Roma, o que a colocava em uma posição de confiança e responsabilidade. Era uma apoiadora financeira do ministério, possibilitando a expansão do Evangelho. Terceiro exemplo, Lídia, a primeira convertida e hospedeira da igreja. Lídia, uma comerciante de púrpura, foi a primeira convertida ao cristianismo na Europa, Atos 16. Sua importância no avanço do Evangelho se deu de várias formas. Sensibilidade espiritual, ela já era uma temente a Deus e abriu seu coração ao Evangelho quando Paulo pregou em Filipos. Sensibilidade espiritual é a capacidade de perceber, discernir e responder de maneira adequada às realidades espirituais e à direção de Deus. Envolve uma conexão profunda e consciente com o Espírito Santo, que permite ao cristão reconhecer a vontade de Deus, compreender verdades espirituais e viver de acordo com os princípios divinos. Hospitalidade, após sua conversão, ofereceu sua casa para hospedar Paulo e seus companheiros, tornando-se um centro para a nova igreja cristã em Filipos. Hospitalidade é a prática de acolher, receber e tratar bem outras pessoas, especialmente visitantes, estrangeiros ou aqueles em necessidade, com generosidade, bondade e respeito.
É um valor importante tanto social quanto espiritualmente, sendo frequentemente mencionado e incentivado na Bíblia como uma expressão genuína de amor cristão. Liderança na igreja. Sua influência e recursos ajudaram a estabelecer a igreja na cidade. Essas três mulheres exemplificam diferentes formas de servir no reino de Deus: Priscila como mestra, Febe como serva e patrocinadora, e Lídia como pioneira e hospedeira da fé. 2. A atuação feminina na igreja protestante. A reforma protestante trouxe avanços significativos na valorização da mulher dentro da igreja. Martinho Lutero enfatizou o sacerdócio universal dos crentes, um princípio que, teoricamente, deveria incluir as mulheres no trabalho eclesiástico. No entanto, foi somente com movimentos posteriores, como o metodismo de John Wesley, que as mulheres começaram a ter mais oportunidades de pregar e ensinar. Na Igreja Presbiteriana e em outras denominações reformadas, as mulheres desenvolveram um trabalho fundamental através das sociedades missionárias, escolas bíblicas e serviços sociais. A atuação das mulheres não apenas fortaleceu a educação cristã, mas também ampliou o alcance da Igreja, promovendo transformações significativas na sociedade. 3. O chamado contemporâneo. O chamado contemporâneo da mulher na Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, está fundamentado no serviço, no discipulado e na participação ativa na vida da Igreja, dentro dos princípios reformados e das diretrizes doutrinárias da denominação. Embora a IPB siga a compreensão de que os ofícios de diácono, presbítero e pastor são exclusivos para homens, as mulheres desempenham papéis fundamentais no avanço do Evangelho e na edificação da Igreja. O serviço feminino na IPB. A IPB reconhece a importância das mulheres no serviço cristão e promove sua atuação por meio de diversos canais. Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, principal organização feminina da IPB, voltada para o discipulado, assistência social, evangelismo e apoio às atividades eclesiásticas, como professoras da escola dominical, líderes na estrutura da igreja. As mulheres presbiterianas desempenham papéis ativos na evangelização, tanto em suas igrejas, federações e confederações quanto em missões nacionais e transculturais. Seguindo o modelo bíblico de mulheres que instruíram e fortaleceram a igreja, como Priscila e Febe, a IPB incentiva que as mulheres sejam líderes no discipulado, especialmente ensinando outras mulheres e crianças. Tito 2. Vocês participam ativamente da formação espiritual, escrevendo materiais, liderando grupos e auxiliando na vida cristã. No trabalho social e assistencial, vocês cuidam dos necessitados, que é uma das marcas da atuação feminina na IPB. A IPB reforça a importância da mulher como coluna no lar e na igreja onde desempenha seu chamado dentro da cosmovisão cristã reformada. O chamado contemporâneo da mulher na IPB não se restringe a um papel passivo, mas envolve liderança no serviço, discipulado e evangelismo, sempre em harmonia com a visão teológica da igreja. Assim como Priscila, Febe e Lídia foram fundamentais no avanço do evangelho na igreja primitiva, as mulheres presbiterianas continuam sendo instrumentos de Deus para a edificação do seu reino. Vosso chamado como igreja é continuar promovendo a unidade em Cristo, conforme descrito em Gálatas 3, garantindo que as mulheres tenham espaço para exercer seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Queridas, o Evangelho nos ensina que, em Cristo, somos todos um. O trabalho da mulher na igreja protestante é um reflexo da graça de Deus, que chama homens e mulheres para participarem ativamente do seu reino. Que possamos abraçar essa realidade, honrando e valorizando a contribuição feminina na igreja, para que a mensagem de Cristo continue alcançando corações e transformando vidas. Que Deus nos dê sabedoria e coragem para viver essa verdade em nossas igrejas. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges, no culto comemorativo dos 80 anos da Confederação Sinodal de SAF do Sínodo Central de Pernambuco, no dia 15 de março de 2025, na Igreja Presbiteriana da Madalena em Recife, PI. Locução Fábio Virtual. Acompanhe diariamente no YouTube as inspiradoras reflexões do Reverendo Pinho Borges, no canal Pinho Borges. Você ouviu Instantes com Deus,